Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E aí? Estão se cuidando, lavando as mãos, tomando todos os cuidados? Espero que sim. Vamos para a nossa aula de matemática. Nessas duas últimas semanas, nós tivemos aula sobre fatoração, ok? A gente teve uma aula, né, que foi a aula que vocês conheceram a fatoração por números primos. Quais são os números primos? Os iniciais que a gente usa com mais frequência. 2, 3, 5, 7, 11 e o 13. Esses são que a gente usa com mais frequência. Então, a gente aprendeu a fazer a fatoração com os números primos. O que é a fatoração com os números primos? É quando eu faço a divisão com os números primos. É uma divisão, só que ao invés de eu usar todos os números, eu só posso utilizar para dividir quem for o número primo, ok? E o que a gente vai precisar fazer agora na aula de MMC? O que é MMC? É o mínimo múltiplo comum. Então, o que é mínimo? É o menor. Múltiplo é aquele que se multiplicou. Comum é que é igual entre os números. Lembra quando a gente aprendeu conjuntos, que a gente viu que a interseção era aquele que era comum, aquele que aparecia, né, em outros números, no caso, em outros conjuntos no qual a gente estivesse falando? Então, o MMC é como se fosse isso. Vamos ver? Vamos relembrar a fatoração. O que é a fatoração? É quando eu divido um número pelos números primos. Vamos lá. 40, aí divide por 2, porque 2, cadê a setinha? 2, olha, é um número primo. Então, 40 dividido por 2 vai dar 20. 20 continua dividindo por 2, que vai dar 10. 10 continua por 2, que vai dar 5. 5 não dá por 2, então tem que ir por 5, porque também não dá por 3. Então, 5 dividido por 5 vai dar 1. Lembra que vocês tinham ficado com dificuldade na questão E, que tinha na atividade, perguntando qual era o resultado final de uma fatoração? Então, o resultado final da fatoração sempre vai ser 1. Quando eu encontrar o número 1, significa que a fatoração chegou ao fim, ok? Então, vamos lá. Aí, quando termina, a gente multiplica todos os números e a gente vai encontrar o número que a gente começou dividindo. O que vai ser diferente para o MMC? O diferencial da fatoração para o MMC é que no MMC vão ter mais números, mas a forma de realizar vai ser a mesma, ok? Então, no MMC, eu vou fazer a fatoração do mesmo jeito. Só que ao invés de somente um número, tá vendo aqui, ó, que só tem um número. Ao invés de ter somente um número, terão 2 ou mais números, ok? Vamos lá ver. Mínimo múltiplo comum, faltou acento do múltiplo. Então, aqui a gente vai tentar encontrar o MMC de 10 e 20. O que eu preciso fazer? Encontrar o MMC, a fatoração, com os números primos. 10 e 20 estão na tabuada de quem? Na tabuada do 2. E o número 2 é um número primo. Então, 10 dividido por 2, 2 é primo, vai dar 5. E 20 dividido por 2 vai dar 10. Então, o 5 daqui, ó, ele veio para cá. E o 10 daqui, do resultado, veio para cá. Então, 10 dividido por 2, 5. 20 dividido por 2, 10. O 5 aqui não divide por 2.
mas o 10 divide. Professora, então como eu vou fazer? O 5 não divide, porque 5 é um número ímpar. Então, ele não divide por 2. Então, como vai ser feito? O 5, ele vai repetir, ele vai ficar sendo repetido até que a gente possa usar ele, ok? Então, agora eu vou dividir. 10 dividido por 2, eu já vi aqui que deu 5, ok? Então, agora eu tenho 5 e 5. Então, agora eu posso sair do divisor 2, do número primo 2, e ir para o número primo 5, porque eu tenho 5 e 5. 5 e 5 não é divisível nem por 2 e nem por 3, então só é divisível por 5. Então, 5 dividido para 5 vai dar 1. Então, 1 daqui e 1 daqui, ok? Agora, o que a gente vai resolver? Então, a gente vai pegar os números que a gente sempre pegava e multiplicar. O número que eu encontrar aqui na resposta, esse número vai ser o mínimo múltiplo comum. Ele vai ser o MMC. Viu? Então, o MMC de 10 e 20 é 20. Por quê? Eu peguei os números primos que apareceram na fatoração, multipliquei eles e encontrei o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor número entre o 10 e o 20. O 20 foi o menor comum entre eles. Vamos para mais um exemplo. O próximo exemplo é um exemplo um pouco mais complexo, porém é válido porque vocês estarão vendo diferentes tipos de atividade, diferentes tipos de exercícios com graus diferentes. Então, vocês precisam aprender tanto o modo simples quanto o modo complexo. Se não entendeu, volta o vídeo, assiste novamente e se apresentar alguma dúvida, faça a atividade primeiro. Não adianta mandar para mim uma atividade em branco. Tia, não entendi nada. Não, você precisa realizar a atividade, porque através do que você tiver errado, eu vou descobrir de que forma eu posso te ajudar, ok? Então, pega a atividade, faça. Depois que você fizer, você manda para mim. Tia, eu tive dúvida. Eu tive dúvida se aqui eu devo multiplicar todos. Se aqui acrescenta mais algum número. Se aqui eu tenho que repetir ou se eu tenho que colocar igual. Então, você primeiro precisa realizar a atividade para depois você apresentar a dúvida, ok? Então, realiza, faça com capricho. Vamos lá para mais um exemplo. Então, o próximo é 8, 9 e o 15. São números baixos, porém são complexos. Mas vamos lá, passo a passo. Então, 8 é divisível pelo número 2. O 9 e o 15 não são divisíveis por 2. Então, 8 dividido por 2 vai dar 4. 9 e 15 vai repetir. Eu vou dividir por 2 de novo, porque 4 ainda divide por 2 e o 9 e o 15 não. Então, ele fica ali guardado esperando a vez dele. Então, 4 dividido por 2 deu 2. Repete o 9 e o 15 novamente, porque eles ainda não podem ser divididos. Então, agora, 2 divide por 2, que vai dar 1. E repete o 9 e o 15 de novo. Agora, eu já encerrei a divisão por 2. Agora, eu posso ir para o 3, ok? Eu vou analisar para ver se os números são divisíveis por 3. 9 dá para dividir por 3? Sim, na tabuada do 3 aparece o número 9. Então, o número 3 divide o número 9. O número 1, como já é 1, essa parte aqui, né, essa primeira fileira, encerrou. Então, repete o 1 novamente.
9 dividido... Cadê a setinha? 9 dividido por 3 vai dar 3. E 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, eu continuo dividindo por 3, porque o 3 é divisível por 3. Então, continua por 3. Repete o 1 e divide. 3 dividido por 3, e vai dar 1. O 5 não divide por 3, então repete o 5. Agora, eu vou poder dividir por 5. Então, repete o 1, repete o outro 1 e divide. 5 dividido por 5, que vai dar 1. Então, chegou ao 1, todos eles ficou 1, 1, 1. Então, toda vez que a gente encontra o número 1, significa que a fatoração encerrou. Então, agora vamos vamos encontrar o MMC. Como eu vou encontrar o MMC? Eu tenho que multiplicar todos esses números aqui. Tia, qual é a diferença entre a fatoração que a gente aprendeu na semana retrasada e o MMC? Na fatoração que a gente aprendeu, quando a gente multiplicava esses números aqui, a gente encontrava o único número que a gente tinha feito a fatoração. Se a gente tivesse fatorado 20, a gente encontrava o 20. Se a gente tivesse fatorado 30, a gente encontrava o 30. A diferença é que agora, quando eu multiplicar esses números aqui, eu não vou encontrar necessariamente esses números aqui. Pode até acontecer do menor número ser um deles, né? Mas não é uma regra. Na fatoração, quando a gente fez na semana retrasada, era uma regra. Se eu fatorei o 20, no final, quando eu multiplicar, eu tenho que achar o 20. Se eu fatorei o 100, no final, eu tenho que encontrar o 100. Aqui, não, ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu multipliquei, vou multiplicar, então aqui eu tenho 2 vezes 2. Vamos lá. Aí, o MMC de 8, 9, aqui 12, não, é 15. Número errado, é 15. Então, aqui vamos ver quando que vai fazer isso. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. Pega o 4 e multiplica por 2, porque, ó, 2 vezes 2, 4. O resultado vezes 2, que vai dar 8. 8... Dê setinha. Essa setinha é danadinha, né? 8 vezes 3 vai dar 24. 24 vezes 3 deu 72. 72 vezes 5 vai dar 360. Então, o MMC entre 8, 9 e 15 é 360. Então, quando eu multipliquei todos esses números aqui, eu encontrei o 360. Então, o MMC de 8, 9 e 15, aqui está 12, mas é 15, aqui, ó, 15, é 360, ok? Realize as atividades de vocês e apresente a dúvida de vocês lá no nosso grupo. Tenham um ótimo dia e fiquem com Deus. Beijos, tchau!